Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Boa noite a todos. Tem gente aí? Boa noite. Opa! Melhorou. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito feliz por mais uma noite que o Senhor nos concede de nós estarmos aqui como igreja. Se você tiver a compreensão do que é esta reunião, do que é estarmos aqui reunidos como corpo de Cristo e como igreja, isso é um momento sobrenatural, é espiritual. O Senhor Jesus morreu por isso, e Ele disse que edificaria a sua igreja. Nós somos a igreja. A igreja não é a parede, a igreja não é o templo que a gente tem trabalhado aqui para deixar bonitinho, isso não é a igreja. Eu digo, nós poderíamos estar reunidos debaixo de uma árvore, nós aqui com o propósito de adorar e exaltar o Senhor, ali estaria a igreja. É a junção dos filhos de Deus que faz a igreja. Isso é igreja. Sozinho eu não sou igreja. Escute bem, existe uma doutrina errada a ser ensinada. Você não precisa da igreja para ser salvo. De fato, você não precisa da igreja para ser salvo. A salvação não depende da igreja, mas o salvo ele deseja ser igreja. O salvo ele deseja ser corpo de Cristo. Porque é impossível nós dizermos, nós falarmos que amamos a Jesus e não amarmos o seu corpo. Quem é o corpo de Cristo? Todos nós. Nós, cada um fazendo parte desse membro, desse corpo como membro, né? Como membro desse corpo, nós somos o corpo de Cristo. Então se alegre nessa noite. Obrigado. Se alegre nessa noite pela oportunidade que o Senhor te concede e, muito mais, de nós termos parte com Ele. Quando comemos o pão e bebemos o cálice, estamos dizendo que temos parte com Jesus. Somos da família dEle. Sabe, talvez você passou por algum lugar, alguma igreja, e, de novo, né, sempre digo, a gente não está aqui para julgar ninguém, mas talvez não te ensinaram a importância de participar do corpo de Cristo. Jesus vai dizer que não come da minha carne, era metafórico, óbvio, mas ele estava falando do pão, que não tem parte comigo. Quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Não faz parte desse corpo. Então, quando nós comemos o pão e bebemos o cálice, estamos dizendo que fazemos parte do Senhor, temos parte com Ele, somos da família dEle. Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse é o livro da revelação. É isso que significa Apocalipse, tá? Capítulo de número 3 e o verso de número 14. Estamos algumas semanas falando aqui sobre as cartas de Jesus às igrejas. E eu quero ler nesta noite, compartilhar com os irmãos sobre a igreja de Laodiceia. Tá? E tenho uma convocação para fazer a todos aqui nessa noite. Escute bem, eu tenho uma convocação a fazer a todos. Que convocação é essa? Uma convocação urgente ao fervor espiritual. Temos uma convocação urgente ao fervor espiritual. E vocês vão entender o que é essa convocação ao fervor espiritual. Olha lá, Apocalipse capítulo de número 3, verso de número 14, diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porém, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio
para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que texto magnífico é esse. Jesus escreve, por intermédio de João, 7 cartas. Jesus dita 7 cartas às igrejas da Ásia. E esta é uma única carta que Jesus não elogia a igreja. A igreja de Laodiceia não tinha problema com doutrina. A igreja de Laodiceia não tinha problema com heresia. A igreja de Laodiceia não tinha problema com divisões. A igreja de Laodiceia não tinha problema com facções. A igreja de Laodiceia tinha um grande problema que se chamava mornidão, frieza espiritual. Faltava-lhe fervor espiritual. A igreja de Laodiceia era uma igreja doente espiritualmente, rica, abastada, numa cidade potente, numa cidade que era o centro comercial da região. Tinha Colossos, Hierápolis, outras cidades à volta. Colossos você conhece, a carta de Paulo aos Colossenses. Muitas cidades estavam ali à volta. Laodiceia era uma cidade importante, indústria têxtil, sistema bancário, um recipiente, um lugar que era próximo de águas termais. Então era um centro comercial e turístico da região, na época após ali 90 depois de Cristo. Era uma cidade que estava envolvida com tantas coisas, riqueza, glória. Era uma cidade que tinha tudo, não faltava nada. Talvez o IDH de Laodiceia era dos mais altos da época. Não tinha pobreza, não havia fome, não havia pessoas passando necessidade. Laodiceia era uma cidade rica e a igreja também era uma igreja rica. A igreja também era um lugar onde havia prosperidade. E aí, um ponto muito importante, um recorte que eu faço aqui, da importância de nós restaurarmos o conceito de prosperidade. Talvez você passou por igrejas que prosperidade é ter um carro zero, prosperidade é colocar a melhor roupa, prosperidade é ter a melhor casa, e isso fizeram da igreja um balcão de negócios, um toma lá da cá, você dá, recebe. Esse é o conceito de prosperidade. Biblicamente falando, isso não é prosperidade. Prosperidade é contentamento. Prosperidade é alegria. Prosperidade é paz. Prosperidade é amor. Prosperidade é experimentar a plenitude de quem desfruta de Deus. Isto é prosperidade. Por quê? Embora o conceito de muitas pessoas seja riqueza financeira, e até ela pode estar dentro do escopo de prosperidade, mas prosperidade não se resume a dinheiro. Prosperidade não se resume a riqueza. Prosperidade é ser afortunado, no sentido de que você tem contentamento com aquilo que você tem. Não é comodidade, não é inércia, não é não sair do lugar. Pelo contrário, é trabalhar, é lutar, é buscar, mas ser feliz com o que tem. Porque há muita gente que tem de tudo, mas não tem o principal, não tem paz de espírito, não tem tranquilidade, não consegue deitar a cabeça no travesseiro e ter uma noite de sono. Então Laodiceia era uma igreja rica, próspera aos olhos dos homens,
Os homens olhavam para Laodiceia e diziam: olha, que cidade mais rica, que cidade próspera, que cidade abundante, que cidade pujante, que igreja próspera. Talvez se Laodiceia fosse a igreja de hoje, ela teria um telão de LED. Talvez a cadeirinha aí, você teria um controlezinho que poderia massagear a sua cervical aí. Poderia ter um botãozinho para esquentar ou gelar. De tão rica que é a cidade. Conforto, luxo. Mas há um problema com Laodiceia. Jesus não está nele. Ou melhor, e aí é um conceito que a gente tem discutido até mesmo com outros irmãos. O Senhor está em todos os lugares. O Senhor está. Não há um lugar, preste atenção aqui, não há um lugar, não há um centímetro no universo que Deus não esteja. Não há um centímetro no universo que Deus não olhe. Não há um centímetro no universo que não esteja sob os olhos atentos de Deus. Deus vê tudo. Não está. Presta atenção numa coisa. A vida espiritual é assim também. Quando nós temos saúde, nós não nos preocupamos com o nosso corpo. Não é verdade? Não. Nós nos preocupamos quando a dor aparece, quando talvez os joelhos não respondem, quando a coluna tranca, quando nós nos sentimos mal, quando estamos indispostos, quando a cabeça está latejando, opa, tem alguma coisa errada comigo. Aí nos preocupamos. Sabe, espiritualmente, às vezes também é assim. Nós, quando estamos bem, nós não nos preocupamos. Eu já vi dezenas de casos de pessoas que, quando a vida estava uma draga, onde é que elas batiam? Pastor, ora por mim. Era a vida tão ajeitadinha, era a vida tão maquinadinha, a pessoa desapareceu. Não tem tempo, pastor. Muito trabalho, muito isso, muito aquilo, estou tarefado. Pastor, Deus está prosperando, tá bom, mas eu não tenho tempo. E aí, a patologia que acaba envolvendo muitas pessoas também, às vezes, se aloja na vida espiritual de muitas pessoas. Nós não nos preocupamos quando tudo está bem. Nós não lembramos de Deus quando tudo está ótimo. Nós esquecemos até mesmo de Deus e vamos gozar e viver e explorar a vida. Porque se Deus está abençoando, é para isso mesmo. Vamos viver, vamos explorar, vamos gozar da vida. E aí, irmãos, quando o nosso corpo e a nossa alma não estão funcionando direito, nós procuramos o quê? Socorro. Não é? Quem é que faz um check-up? Não precisa nem botar a mão. Quem é que faz preventivo? Ninguém. A maioria faz, né? Mas é assim. Nós não nos cuidamos. Está tudo bem, está tudo funcionando, está tudo ok. Acontece até com o carro às vezes, né? Estamos rodando. Até o bicho ali dá um sinal estranho. Aí paramos para ver o que está acontecendo. Mas se nós cuidássemos do que se chama de manutenção preventiva, muitos problemas não aconteceriam. Se nós cuidássemos preventivamente da saúde, muitos problemas seriam evitados. Se nós tivéssemos uma vida espiritual constante, nós estaríamos firmados, solidificados, fundamentados em Cristo. E esse é o grande problema da maioria das pessoas que frequentam igrejas hoje em dia. São crentes
não praticantes. Eu tenho falado sobre isso. Muitas vezes nós tecemos críticas ácidas contra os católicos, por exemplo, que eles aparecem nas suas reuniões somente no Natal ou somente numa celebração, e muitos deles são assim mesmo, né? Vão e não mudam de religião, são católicos. Você diz, olha, quem sabe você... Não, eu sou católico, porque meu avô era, porque meu pai era, porque todo mundo era, eu não vou mudar de religião. Mas ele não vai, ele não frequenta, ele não tem relacionamento. Isso invadiu as igrejas evangélicas nos dias de hoje. As pessoas dizem que amam a Deus, mas não demonstram que amam a Deus. Quantas vezes você leu a Bíblia esse mês? Quantas vezes você orou esse mês? Sabe, dizemos que desejamos Jesus. E eu quero aqui ser muito polido nesta noite. Toda vez que eu digo que amo a Jesus e quero ver Jesus, eu acredito que todos aqui querem. Mas todas as vezes que nós falamos que queremos Jesus, mas não temos relacionamento com Ele, nós estamos mentindo. E eu aqui como pastor, minha preocupação é que você realmente entenda isso, que você compreenda isso, porque Paulo vai dizer aos Efésios que o Senhor deu à igreja apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, mestres, para que a igreja seja edificada, para que as pessoas avancem como corpo de Cristo, para que as pessoas alcancem um nível de maturidade e não sejam levadas por qualquer vento de doutrina. Sabe por quê? Porque se você não conhecer essa palavra, vai aparecer um charlatão na tua vida, que vai arrancar até o último centavo. E é isso que eles querem. Loucos, devoradores, sem piedade, sem amor nenhum. E quando sugar tudo, eles vão achar outro. Talvez você, claro, eu sou importante para ele, até você não ter utilidade mais, até não existir mais lã nesse pelo. Aí sim, procura-se outro, para arrancar, para tirar. Então, a ideia de nós amarmos Jesus está intimamente ligada com a relação que nós temos com a sua palavra. A relação que nós temos com o Senhor em oração está intimamente ligado com a nossa relação com Deus. Como posso dizer que amo a Deus? Pastor, mas eu não tenho tempo para orar, eu escuto louvores o dia inteiro. Não resolve. Não resolve. O relacionamento com a tua esposa, com o teu esposo, com os teus filhos, se resolve na base da música apenas? Não resolve. Você vai gerar intimidade com quem você dorme, ou com os teus filhos que você cria só escutando música? Não. É necessário o quê, irmãos? Conversa. E oração é conversa. Laodiceia era uma igreja que foi contaminada pelos prazeres do mundo. As pessoas eram crentes nominais. Crentes nominais não leem a Bíblia. Crentes nominais não oram. Crentes nominais não possuem práticas de vida espiritual. Por isso que eu disse desde o início que essa mensagem é uma convocação para um fervor espiritual. Escute bem. Nós precisamos um retorno para o Evangelho. Nós precisamos retornar para uma vida de espiritualidade, não de aparência, mas de fato, que ela aconteça em todos os dias das nossas vidas. Quem tem filhos sabe o quanto, e aqui eu digo com toda transparência, que há um mundo muito terrível esperando os nossos filhos lá fora. Cruel,
devastador, destruidor de valores. E se você não conquistar o coração do teu filho com o Senhor e com a palavra, e se ele não ver em ti um exemplo, o mundo vai conquistar, o mundo vai gerar algo no coração dele que ele vai adorar. Não terceirize para o semeando, não terceirize para a igreja, assuma o seu papel. E aí, voltando, irmãos, olha só, a patologia de Laodiceia era muito clara. Olha o versículo de número 17. Eu gostaria que você ficasse com a tua Bíblia aberta aí, tá? Olha o versículo de número 17. Você diz: sou rico, próspero, não preciso de coisa alguma. Olha que coisa interessante. Laodiceia dizia que era rica, próspera e não precisava de nada. Escute bem o que eu vou dizer aqui. Nós não falamos de dinheiro porque alguém aqui quer o teu dinheiro. Não, a gente tem despesas. Essa portinha aqui vai sair, vai virar uma brinquedoteca, e aquela que está lá em cima vai vir para cá. A gente precisa de dinheiro para fazer isso. Dinheiro não brota do nada. Alguém vai fazer de graça o que nós estamos pensando ali? Ninguém faz de graça. Alguém vai botar o vidro de graça? Ninguém vai botar vidro de graça. Alguém vai botar o piso de graça? Ninguém bota nada de graça. É assim. Então, se a gente quer melhorar o lugar para os nossos filhos, né, no ambiente, nós precisamos. Mas escute bem, ninguém aqui está colocando uma faca, e pelo contrário, escute bem o que eu vou dizer aqui. Se existir entre nós pessoas que têm necessidade, água, luz, aluguel, por favor, façam chegar até nós. Porque a igreja é isso. Ah, pastor, fulano, essa semana não tem nada para comer. Chame, avise. Nós precisamos ser igreja. Só que Laodiceia era uma igreja rica. Eu falei para vocês, tinha um centro bancário lá, era uma das cidades mais ricas do mundo na década de 70 ali, na década 60, 70, entre 60 e 70 depois de Cristo. Era uma das cidades mais ricas do mundo lá. Laodiceia produzia uma lã especial famosa. No mundo inteiro, a cidade era o centro têxtil do Oriente, do Antigo Oriente. A cidade tinha um centro médico de referência. A medicina naquela época era muito empírica, era muito na experiência. Olha, deu certo com fulano, vamos testar o ciclano. A medicina era assim, funcionava desse jeito. Ela era muito no achismo, na tentativa. Olha, deu certo com ele, vamos tentar com ele também. Os sintomas são os mesmos. Quem sabe o procedimento que a gente fez vai dar certo. Às vezes dava, às vezes não dava. Era no sentimento. Tá? Mas ali havia um centro de referência, né? Uma escola de medicina, fabricavam-se ungüentos, óleos terapêuticos, né? Fabricavam colírio para os olhos. Olha que coisa interessante. E tudo isso Jesus vai usar com eles, dizendo: digo para vocês, compram um colírio de mim. Detalhe importante: Laodiceia era rodeada de cidades termais. Então eles construíam aquedutos, que eram como se fossem, né, tubulações, que faziam as águas virem de Colossos ou de Herápolis, para que, alguém já foi em água termal que sabe, né? É natural, a água é quente. Eles faziam com que aquela água saísse de Herápolis e chegasse até Laodiceia. Só que nesse trajeto do aqueduto, a água saía quente e chegava morna. Já tentou beber algo morno? Água morna não serve para nada. Chimarrão tem que ser o quê? Quente. Uma aguinha para refrescar no calor tem que ser o quê? Gelada. Água morna embrulha. Jesus disse: estou pronto a vomitar-te da minha boca. Água morna não serve para nada, não desce bem.
Experimenta tomar 500 ml de água morna para ver como vai ser a reação do teu estômago. Então, olha só, a igreja de Laodiceia era uma igreja que, ao invés dela se munir contra o pecado, dela levantar uma bandeira contra o pecado, dela ser uma igreja intransigente contra o erro, ela era uma igreja transigente, tinha uma conduta frouxa, não havia compromisso. Vivemos uma época em que os crentes menos possuem compromisso. E às vezes a gente olha assim, escute, como era bom nos anos 80, naquela época a gente buscava o Senhor, por que não busca agora? Como era bom nos anos 90, naquela época a gente passava vigílias, orando e adorando, por que tu não faz agora? Por que não começa pela tua casa? Por que não acontece lá? Onde é que está o problema? Nós nos acomodamos. É tanto luxo. E se você conversar com os mais idosos, eles vão dizer, olha, fulano de tal pegava um cavalo e andava 12 quilômetros para ir no culto. Pegava uma bicicleta, botava as crianças, andava 15, 20 quilômetros para ir no culto. É que agora tudo é fácil. É que agora a gente não tem, né? Bateu um friozinho, eu não vou no culto. Bateu uma chuvinha, não vou no culto. Qualquer coisinha, né? Nós estamos ali à espreita do motivinho ali para dizer, não vou. Hoje eu não vou. Hoje eu não vou. E eu não estou dizendo que para que você, de novo, né? Para que você tenha um relacionamento com Deus, você tem que estar aqui no culto. Mas isso mostra muito da forma como nós estamos nos relacionando com Deus. Isso mostra muito como estamos encarando o nosso relacionamento com Deus. Eu já preguei, óbvio, né? Com dor de cabeça, com sinusite, com a garganta inflamada. E claro, se perguntasse, pastor, teve algum dia que quis ficar em casa? Já teve. Teve dia que eu disse, olha, eu quero tomar um banho, me jogar para debaixo das cobertas e ficar lá. Mas eu tenho um compromisso. Eu tenho uma responsabilidade. E eu não vou negar essa responsabilidade. Acho que deve ter faltado acho que 2 ou 3 cultos. Um dia que eu estava de férias, ou 2 dias que eu estava de férias, e que eu estava com Covid. Aí não tinha convívio. Mas eu não estou querendo que você seja igual a mim. Eu estou querendo que você olhe para a tua vida hoje e veja se de fato o relacionamento que você vive com Deus é um relacionamento digno de ser vivido com Deus. Eu não estou dizendo para que você se espere em mim. Melhor, poderia dizer, como disse Paulo, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas eu quero que você olhe para a tua vida nesta noite e diga, está satisfeito com essa vida espiritual? Está satisfeito com esse relacionamento que você tem com Deus? Será que você se encaixa em alguém que é quente ou frio, ou está no meio termo, morno? E essa igreja era uma igreja frouxa. Sabe por quê? Porque eles olhar para a igreja de Laodiceia e olhar para o mundo não tinha tanta diferença. Não havia diferença. Eu não estou dizendo que é a roupa, que é a forma. Escute bem. Escute bem. O que te caracteriza como cristão não é a roupa, não é o corte de cabelo, não é a aparência, não é se você usa ou não usa maquiagem, não é se você usa uma saia nos pés ou não usa, não é se nós não podemos andar de bermuda ou andamos de bermuda. O que caracteriza um crente, um cristão, é o seu coração, aquilo que ele vive, as suas palavras, aquilo que ele olha, aquilo que ele escuta, a forma como ele se relaciona. Se Deus é glorificado na sua vida, se Deus é exaltado na sua vida, se tudo que ele faz tem o propósito de glorificar e exaltar a Deus. Laodiceia era uma igreja que ela estava misturada com o mundo. Ela vivia no mundo. E não tem problema nenhum viver no mundo. Jesus vai na sua oração sacerdotal dizer o seguinte: Pai, eu te peço que
não nos tire do mundo, mas que os livre do mal. Abra comigo em Mateus capítulo 13, verso de número 22. Mateus, capítulo 13, verso de número 22. E aqui eu digo, primeiro ponto: se Laodiceia era uma igreja carente de saúde espiritual, a primeira carência de Laodiceia se chamava imunidade. Laodiceia não era imune ao pecado. Você sabe quando você está com imunidade baixa? Já esteve com imunidade baixa? Tudo parece que tu pega, parece que tem um para-raio, né? Ah, tem uma síndrome de não sei o que, tem um vírus de não sei o que, tem um para-raio. Imunidade baixa, terrível, né? Estamos fragilizados, vulneráveis. Imunidade baixa é vulnerabilidade. Qualquer ataque, qualquer coisinha, daqui a doutora Paula que pode falar melhor, né? Qualquer coisinha que com uma imunidade forte eu resistiria, eu viro um alvo fácil. Pessoas espiritualmente, né, com a imunidade espiritual baixa, elas se tornam presas fáceis do pecado. Mateus 13:22 diz: aos que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Ou seja, se você tem uma árvore frutífera que não produz fruto, ela está o quê? Adoecida. Árvores frutíferas que não frutificam têm algum problema. Não é verdade? Elas deveriam dar fruto. Claro, dentro da sua estação própria, elas precisam dar fruto. Cristão que não frutifica tem problema. E o fruto não tem nada a ver com ganhar almas. Talvez alguém um dia te disse: olha, se você não ganhar almas, você não frutifica. Errado. Paulo vai dizer o que é fruto: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fé, mansidão, domínio próprio. Isso é fruto do Espírito. O fruto pode atrair. Quando eu tenho domínio próprio, quando eu sou bondoso, quando eu sou paciente, eu posso atrair outras pessoas. Opa, no mundo em que ninguém tem paciência com ninguém, esse camarada tem paciência comigo, o que ele tem? No mundo que ninguém ama ninguém, está todo mundo preocupado com seus interesses, alguém mostra um amor interessado em mim e não no que eu tenho, então o fruto pode atrair pessoas para Cristo. Sabe por quê? Porque toda vez que alguém se relaciona contigo, o que ela está experimentando é o fruto que tu gera. Se é fruto do Espírito, essa pessoa vai sentir o sabor de Jesus na tua vida. Agora, se é obra da carne, a pessoa vai sentir aquele gostinho de sangue. Então, Jesus está dizendo que muitas vezes as pessoas que ouvem a palavra é como uma semente, o semeador está semeando, a semente cai entre os espinhos e logo ela é sufocada, ela não gera. Por quê? Porque as preocupações da vida ou a concupiscência dos olhos, encher os olhos com a riqueza deste mundo, conquista e aquilo ali vira Deus. Qual é o teu Deus? Quem tem sido o teu Deus? Se algo na tua vida tem mais prioridade do que Deus, esse algo virou teu Deus. Pode ser o Grêmio, pode ser o Inter, pode ser tua conta bancária, pode ser qualquer coisa, pode ser a tua empresa, pode ser qualquer coisa. Isso pode virar um Deus. E se virou Deus, te digo, o Iavé não está no teu coração. Porque ou ele está, ou ele não está. Não há como botar dois deuses no mesmo trono.
Não existe, impossível. Não existem dois reis no mesmo trono. Não existem dois senhores no mesmo coração. Por isso que Jesus vai falar, olha, ninguém pode servir a dois senhores, há de agradar a um e desagradar a outro. Então, Laodiceia tinha problema de imunidade. Eles não tinham proteção contra o pecado. Eles não se protegiam contra o pecado. Imunidade baixa, espiritualmente falando, porque não havia vida com Deus. A vida deles estava nos prazeres da sociedade, nas riquezas que a sociedade tinha. E aqui, não tem nada, não tem nenhum problema de daqui a pouco Deus levantar um milionário aqui dentro. Não tem problema. O problema está onde está o coração de cada um. Jesus vai dizer: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Qual é o teu tesouro? É a tua riqueza nessa terra ou é Jesus? Entende? Então o tesouro do homem conquista o coração desse homem. O tesouro, aquilo que nós mais damos valor, leva o nosso coração. E aí nós vamos para o segundo ponto. Ainda em Apocalipse capítulo 3, verso 17, voltamos para lá. O texto diz o seguinte, Apocalipse 3, 17. Quanto você acha, de todas as cartas às igrejas da Ásia, essa é a mais severa. Ela é a pior de todas. A pior carta é a igreja de Laodiceia. Jesus não faz nem um elogio a essa igreja. E de novo, aqui nós estamos estudando a carta, tá? Não estou dizendo que essa carta serviria... Na verdade, todas as cartas servem para as igrejas de hoje, né? Nós podemos tirar lições destas cartas para ver e analisar a nossa vida espiritual como igreja. Então, Apocalipse 13:7 diz: você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz. Algumas traduções vão dizer desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A única coisa boa que tinha na Laodiceia era a opinião sobre si mesmo. Mas até essa opinião era falsa. Porque eles diziam: não preciso de nada. Não preciso de nada, sou rico. Faltava a principal riqueza. Eles diziam: eu não preciso de nada. Não tenho as melhores vestes, o melhor tecido, melhor indústria têxtil, a riqueza. Jesus diz: olha, vocês estão nus. Não precisamos de nada, temos tudo, produzimos o melhor colírio da época. Vocês estão cegos espiritualmente. Então a cidade tinha riquezas e a igreja estava enganada e desprotegida, porque assim como havia riquezas e também havia promiscuidade e havia corrupção, a igreja também, de certa forma, se envolvia com tudo isso. E aí, o pior do que estar doente é achar que está tudo bem. Pior do que estar doente é achar que nós estamos bem. Presta atenção. Aparece o sintoma, aparece o segundo, aparece o terceiro, e nós vamos ignorando. O que são os sintomas que o nosso corpo gera? São sinais de que alguma coisa não está bem, não é verdade? São sinais que o corpo está dando de que algo não está bem. Alguma coisa não está bem. Tem alguma coisa errada. Uma dor de cabeça que não passa é um alerta que alguma coisa não está bem, tem alguma coisa errada contigo. E aí nós ignoramos. Sabe, espiritualmente é assim também. Nós vamos dando sinais, e mais sinais, e mais sinais. Abra comigo Marcos capítulo 2, verso de número 17. Olha esse texto. Grave esse texto. Marque esse texto na Bíblia. Ganhou aí o marca-texto da igreja? Marca o texto. Não trouxe Bíblia? Tem Bíblia lá atrás. Os irmãos aqui da casa precisam trazer Bíblia. Olha o que diz o texto.
Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, eu vim para os pecadores. Então só se beneficia da graça de Deus aquele que reconhece que precisa da graça dele. Só se beneficia da graça de Deus aquele que reconhece que diz: olha, eu preciso de salvação, porque a vida de pecado que eu vivo me levará para o inferno. Mas os laodicenses estavam contaminados, sofriam de uma ausência de realidade. E sabe, essa crise de realidade só pode ser curada com fé. Abra comigo Romanos capítulo 12, verso de número 3. Romanos capítulo 12, verso de número 3. Você não é isso, tá? Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Olha só que coisa interessante. Precisamos nos medir de acordo com a fé que Deus nos deu. Não se considerem melhor do que realmente são. O texto que nós lemos de Marcos, Jesus está falando: olha, eu não vim para os que não se consideram doentes. Aquele que não acha que precisa de salvação, paciência. O problema é dele. Jesus está dizendo: eu não vim para esses, eu vim para os doentes. Jesus está dizendo: eu vim para aquele que olha para a sua vida e diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do dano da morte? Ou seja, não há um homem sequer na face da terra que pode salvar a si mesmo. Não há. Não há um homem na face da terra que pode salvar-se a si mesmo. Todos carecem da misericórdia de Deus. Todos carecem da graça de Deus. Todos carecem desse senso de realidade que, se nós vivermos uma vida distante de Deus, nós viveremos a eternidade longe dele. E aí? O que vale mais? Curtir a vida aqui, 70, 80 anos, até porque, né, 80, 90, 100 anos. Digamos assim, que você seja um afortunado, você viva 100 anos. O que é 100 anos diante da eternidade? O que é 100 anos diante da eternidade? Absolutamente nada. Nada. Terceiro, olha só. Vamos lá para Apocalipse capítulo 3, verso 15. Um pouquinho antes. Vou tentar acelerar aqui para a gente não passar muito do horário, tá? Apocalipse capítulo 3, verso 15 diz assim: sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que você fosse um ou outro. Mas por quê? Verso 16: você é como água morna, nem quente nem frio, eu o vomitarei da minha boca. A chave para interpretar esse texto é aquele exemplo que eu falei para você das águas termais. Então a água saía quente de Herápolis, chegava morna em Laodiceia. E agora imagine abrir um aqueduto. Os aquedutos eram públicos, né? As pessoas tinham lá como se fossem poços, torneiras, em que os povos da época não tinham água encanada, né? Não tinha uma torneira em casa onde você abria e jorrava água. Era necessário ir em lugares públicos para buscar água. Então o aqueduto trazia água da cidade vizinha. Imagina você chegar para beber uma água, a água estava morna.
calor, sol causticante, você bebia água, a água era morna, que embrulho. Qual era a vontade? Vomitar. Então Jesus está usando um exemplo que estava vívido na cabeça dos laodicenses. Sabe aquela água que você toma e dá embrulho no estômago? Vocês são este embrulho para mim. Estou pronto a vomitar vocês da minha boca. Ou seja, a adoração de vocês, as ofertas de vocês, as orações que vocês fazem, os jejuns que vocês fazem, não servem de absolutamente nada. Jesus vai dizer, citando Isaías: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Jesus estava afirmando justamente isso, que lá em Herápolis a água era quente, podia curar alguém. Águas termais fazem isso, né? Elas são terapêuticas. Então lá em Herápolis, a cidade de onde vinha a água quente, ela tinha um poder terapêutico, né? Ajudava lá, talvez. Ajuda por quê? Reumatismo, o que mais? O que mais que uma água termal ajuda? Quem sabe? Reumatismo, o que mais? É por aí, né? Agora, chegava morna em Laodiceia, você vê para quê? Tinha que esperar a água esfriar, né? Não tinha geladeira, não servia para consumo assim imediato. Então, só serve para provocar vômito, tá? Então, a igreja que perde o seu vigor espiritual, ou o crente que perde o seu vigor espiritual, e vigor espiritual não é você estar aqui de segunda a segunda, até porque a gente nem está aberto de segunda a segunda. Vigor espiritual é uma vida de compromisso com Deus. Olha, eu quero realmente viver para Deus, eu quero realmente deixar que a minha vida seja transformada por essa palavra. Eu quero realmente deixar que o Evangelho me molde, que me faça alguém novo. Não é melhor. O Evangelho não está aqui para te consertar. O Evangelho não está aqui para reinventar. O Evangelho está para te transformar. Transformar você de um homem pecador para um homem nascido de novo. Transformar você de um adúltero, de um assassino, de um mentiroso para um homem nascido de novo. Transformar você de um homem que tem, ou mulher que tem desvios sexuais. Transformar um nascido de novo. É isso que o Evangelho faz. Ele recupera o original. Ele recupera aquilo que Deus fez lá no Jardim do Éden. Um homem e uma mulher que adoram o Senhor. É isso. Amém, irmãos? Então a igreja ou o indivíduo que perde o seu vigor espiritual, ele está contaminado. Quem tem óculos sabe, né? Tira o óculos para ver se enxerga. Não consigo nem decifrar quem é quem. Isso tudo vulto, né? Tudo embaçado. Mas coloca o óculos, opa, estou enxergando. Estou enxergando. Laodiceia é assim. Jesus disse: te aconselho que compre de mim colírio para os olhos. Talvez o Laodicense que estava lendo aquela carta perguntasse: mas espera aí, nós temos o melhor colírio? Era o colírio da palavra. A palavra limpa, a palavra tira sujeira, a palavra clareia, a palavra deixa tudo transparente. Quando nós colocamos a nossa vida ao fiel dessa palavra, do lado dessa palavra, nós vemos tudo que está sujo, tudo que está imperfeito, tudo que precisa de conserto, tudo que precisa ser removido das nossas vidas. Amém, irmãos? Abra comigo Mateus capítulo 5, verso 13. Mateus capítulo 5, verso 13 diz assim, texto conhecido: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para mais nada. Naquela época não havia pavimento. Então, quando o sal perdia sua propriedade e as ruas ficavam embarradas, o que eles faziam? O sal perdeu a sua propriedade, não serve mais nada. Joga para que as pessoas possam pisar sem se sujar. Então, o sal tinha uma propriedade. Qual era a propriedade?
conservar o alimento. O sal, num alimento, tempera o alimento. O sal provoca sede. O sal tem propriedades que deveriam ser mantidas. Agora, se o sal perdesse a propriedade, não servia para mais nada a não ser pisado. Ser jogado fora e ser pisado. Jesus estava dizendo que a igreja precisa ser o sal da terra, no sentido de conservação, de dar o tempero, de mostrar para esse mundo onde está a cura para todos os problemas da humanidade. A cura para todos os problemas da humanidade está em Jesus. Depressão, sofrimento, desesperança, angústia, todos os sofrimentos que nós adquirimos depois da queda do homem são curados, são ressignificados, são transformados na pessoa de Cristo Jesus, porque Isaías disse que ele padeceu, ele sofreu, ele foi um homem que soube sofrer, ele levou sobre si os nossos pecados, e o castigo que estava sobre ele nos trouxe paz. Trouxe paz. Teu pecado, meu pecado estava lá sobre ele. Amém? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Indo para o final, Jesus dá o diagnóstico para essa igreja. A patologia dos laodicenses é apresentada por Jesus. E eles eram pessoas que estavam contaminadas. Abra comigo Gálatas, capítulo 5, verso de número 19. Gálatas, capítulo 5, verso de número 19. Você não tem condições, e talvez um dos grandes problemas que a humanidade hoje enfrenta é justamente isso, né? Nós temos uma dorzinha. Qual é a primeira coisa que nós fazemos? Google. Qual é o motivo da dor tal? Não é assim? 2016 eu fui num congresso no Rio de Janeiro, de software, e lá estava não me lembro se era do Albert Einstein, acho que era. Ele estava falando que o maior concorrente da medicina era justamente o Google. Mas não por causa de nós que vamos lá e consultamos. Claro, porque eles, com toda a base de dados, eles já conseguiam prever, por exemplo, baseado nos sintomas que você tem e no histórico da sua família, o que você vai ter daqui a 10 anos. Mas nós inventamos, né? Nós brasileiros fizemos diferente. E nós vamos lá sentir uma dor. O que é uma dor? No lado esquerdo, debaixo das costelas. Vamos lá pesquisar. Não é assim que nós fazemos? É assim. Nós não temos poder de autodiagnóstico. Nós não temos. Espiritualmente falando, Jesus está dando o diagnóstico, assim como o médico dá o teu diagnóstico. Você tem isso, tem aquilo. Trata dessa forma, trata desse jeito. O médico vai prescrever o que é bom para você voltar à normalidade. Não é assim? É assim. E olha o que diz Gálatas. As obras da carne. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, vamos olhar Apocalipse capítulo 13, verso 18. Você viu aquilo que nós acabamos ali de ver a respeito das obras da carne.
Diagnóstico. Apocalipse 13:18 diz: eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você tem que ser transformado. Todas as obras da carne precisam ser abandonadas, trocadas por amor, por paz, por alegria, por bondade. Ser bondoso. Eu tenho orado todos os dias, pedindo: Senhor, eu quero ser canal da tua bondade. Eu quero ser canal da tua bondade. Eu preciso ser bondoso, paciente, longanimidade, benigno, desejar o bem, provocar o bem, fiel a Deus, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então o Senhor diagnosticou a igreja de Laodiceia: vocês estão mornos e vocês precisam reavivar essa vida. Não é isso? O sangue não é quente? O sangue tem uma temperatura, o sangue tem uma temperatura que é importante para o corpo, ele é quente. Então, imaginem isso. Jesus estava dizendo: vocês precisam se reanimar, ser quente, fervor espiritual, desejar uma vida com Deus. E o primeiro conselho está no verso de número 18, que ele acabou de dizer: eu aconselho a comprar de mim, compre de mim ouro refinado no fogo. O que isso significa? Pureza. Abra mão daquilo que te separa de Deus. As obras da carne te separam de Deus. Todas as obras da carne te levarão para o inferno. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Então, quando ele diz: aconselho a comprar de mim ouro, o Senhor estava dizendo: adquira valores espirituais. Adquira valores espirituais. Os homens são homens que abriram mão dos valores. Os dias que nós vivemos, as pessoas abriram mão dos seus valores. E olha só o que é valor. O que é valor? O que é valor? São normas, princípios, padrões sociais que nós estabelecemos para a vida. Então, certamente, se você trabalha numa indústria, numa empresa, você já viu uma carta lá de valores. Aqui, esses são os nossos valores. Mas será que a empresa realmente ela negocia, ela trata as pessoas de acordo com seus valores? Ou ela abre mão quando aquilo lhe prejudica? Um homem de valor, uma mulher de valor, ele não abre mão do seu valor, mesmo que isso lhe traga prejuízos. Vou perder, mas não vou abrir mão. Porque quando você abre mão, o que você vira? Laodiceia. Eu viro Laodiceia, eu viro morno, eu estou de acordo com o que todo mundo faz. Todo mundo faz. Eu vou dizer: mas todo mundo faz, pastor. Todo mundo age assim, pastor. Mas escute Deus como um pai e uma mãe dizendo para você: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você é filho de Deus. E filho de Deus possui valores espirituais. Filho de Deus possui um tesouro nas coisas celestiais. Escute aqui, irmãos. Meu desejo não é ter a próxima Bíblia. Meu desejo não é ter o próximo carro lançado. Meu desejo não é trocar de casa. Meu desejo não é ter uma conta bancária com vários zeros depois da vírgula, né? Meu desejo não é esse. Ou depois do ponto, né? Não depois da vírgula. Depois do zero não adianta nada, né? Depois do ponto. Não, esse não é o meu desejo. Sabe qual é o meu desejo? Ser achado nele, ser conhecido dele, me relacionar com ele, beber dele, encontrar com ele, desejar ele. É isso que eu quero. Porque essas coisas vão passar. Essas coisas
passarão, diria meu avô, vai ficar para o anticristo, meu filho. Já ouviram essa? Vai ficar para o anticristo. E vai ficar, passarão. Agora, aquele que tem o coração no reino, ele ajunta tesouros aonde a traça, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba, ou seja, é o tesouro para a eternidade. E aqui vai o conselho de quem ama a cada um de vocês: ajuntem tesouros aonde a traça e a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba, porque se encantar com as coisas deste mundo não vai fazer nada além de nós nos distanciarmos do Senhor. E eu garanto para você, que se você chegar na eternidade, ouvindo outra frase que não seja servo bom e fiel, você diria: ah, Deus, eu daria tudo que eu tinha na terra para entrar na eternidade. E por que não deu aqui? Sabe tudo que Deus quer? É uma vida. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: apresentem corpo, alma e espírito irrepreensíveis para Deus. Então acumule virtudes espirituais. Não seja um acumulador de riqueza. Se Deus te der, amém. Se Deus te der, amém. Mas que o teu coração esteja inclinado para as coisas espirituais. Almeja as coisas espirituais. Almeja enxergar espiritualmente. Almeja enxergar espiritualmente. Peça para Deus: me reconstrua a minha visão espiritual. Sabe por quê? As pessoas estão cheias do mundo e vazias de Deus. Eu ia perguntar, mas pastor, como adquirir valor espiritual? Como acumular virtudes espirituais? Como almejar visões espirituais? Primeiro, arrependa-se. Jesus vai dizer, coloca aí para mim, estou encerrando, tá? Apocalipse 3,19. Olha o que Jesus diz para essa igreja de Laodiceia: eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Então o Senhor está corrigindo-nos esta noite porque Ele nos ama. Não é assim que o pai faz para o filho? Pai que ama, corrige. Pai que ama, corrige. Os pais que estão aqui sabem muito bem o que é isso. Se você não corrigir, o que ele vai virar? E o Senhor é claro em dizer: eu corrijo porque amo. Ele diz: seja zeloso e arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Não viva em pecado. Se arrependa hoje. Hoje é oportunidade para se arrepender. E coloca o versículo 20 para mim, por favor. E nós vamos finalizar. Presta atenção. Olha o que diz o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, esse é recado para nós aqui nessa noite. É a voz de Jesus. Ele está dizendo: estou à porta. Estou batendo aí na porta do teu coração. Se você ouvir a voz e abrir a porta, entrarei e cearei contigo. Ou seja, uma refeição. Que refeição é? Parte dele, como amigos, como família, como irmãos. Então o Senhor bate a porta de diversas maneiras, insistentemente. Então nós é que precisamos prestar atenção todas as vezes que Ele bate a nossa porta. Precisamos ouvir a voz, mas se nós estivermos como Laodiceia, nossos ouvidos estarão ouvindo tantas vozes, todo mundo falando bobagem, asneira, lixo. Mas o Senhor vai dizer que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Precisamos abrir o coração. Estou à porta.
abrir a porta é abrir o coração. Abrir o coração para que todo o lixo do pecado saia e dê lugar para um novo homem, uma nova mulher. Nós precisamos colocar a vida em ordem. Alguém já fez refeição ou quando convida um irmão aí, né, para comer uma carne, uma sopa nesse frio? Qual a primeira coisa que a gente faz?